Em Romanos capítulo 3, versículo 20, palavras do apóstolo Paulo. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo está tratando no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20, falando sobre a universalidade do pecado. Então ele começa a falar sobre a questão do judeu achar que tinha alguma vantagem por ser alguém que obedecia aos princípios cerimoniais da lei. A ideia da obediência à lei de Deus como sendo uma prerrogativa ou sendo algo que nos torna distintivamente separados dos demais é um equívoco que estava no meio da igreja. Muitos cristãos no primeiro século, por virem do judaísmo, achavam que pelo fato de serem judeus, obedecer os preceitos cerimoniais, eles estavam sendo então justos diante de Deus. É aquela ideia farisaica equivocada de que a obediência aos mandamentos é o que nos torna aceitáveis diante de Deus. Ou seja, a salvação é algo que se conquista pela obediência, não a obediência como consequência da salvação. O que é uma heresia muito grave, porque em todo o Novo Testamento o que nós encontramos é a verdade plena e clara que as boas obras e a obediência são frutos de um coração regenerado e de uma vida transformada. Portanto, Paulo aqui não deixa de lado o fato de que a lei apontava para o pecado e que nenhuma pessoa poderia ser justificado pelas suas boas obras, porque as boas obras são fruto de uma vida regenerada. A obediência a Deus, o amor à lei de Deus, o amor à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos era o fruto da ação do Espírito Santo em nós. Como ele escreve em Efésios capítulo 2, no versículo de 8 a 10, quando ele vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta é a causa da salvação. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. A palavra feitura vem do grego poiema. Somos a expressão desse amor de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui Paulo começa a falar que tanto judeus e gentios estavam dominados pelo pecado, estavam emergidos nessa realidade triste e trágica que é o pecado. E no versículo de número 20 ele vai dizer que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ou seja, não é a obediência que salva, mas a obediência é fruto de uma vida salva. Não é viver uma vida piedosa que lhe torna salvo, mas sim como salvo você vai viver essa vida piedosa. É o grande paradoxo do livro de Tiago. A fé sem obras é morta, mas são as obras que salvam por si só? Não. As obras são a consequência da verdadeira salvação. Portanto, pelas obras da lei, pela obediência aos mandamentos, ninguém será salvo por si só. Mas o salvo autêntico, ele irá obedecer, ele irá amar, ele irá se subordinar à vontade de Deus. Como é que identificamos alguém que foi de fato regenerado? Quando essa pessoa, ela ama os mandamentos, ela obedece e vive subordinada à vontade de Deus. Não são as obras que salvam, mas as obras são a consequência da salvação.